Boa noite, gente. São 7 horas. É bom estar aqui com vocês de novo. Vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu essa semana, o que está mudando ou não está mudando e para onde é que vai o Brasil e o governo Bolsonaro. Bom, a gente essa semana teve duas coisas muito importantes, dois eventos muito importantes que são, na verdade, dois fiascos e dois fracassos para o governo. Um é o Fundeb e o outro é a reforma tributária, a reforma entre aspas, né? A pseudo-reforma. Me digam, por favor, vocês estão ouvindo bem? Cristiane, Beth. Enfim, então tivemos... Eu vou falar primeiro da reforma tributária, que é o que tem menos consequências. Mas, enfim, o governo existe há 18 meses, vai fazer 19 meses, prometendo ser um governo reformista, dizendo que ia fazer várias reformas, etc. e tal. Fez a reforma da Previdência de uma maneira muito atabalhoada, com muito atraso. A reforma da Previdência acabou saindo mais por causa do Congresso, mais por causa do Rodrigo Maia, do que propriamente por causa do governo. Mas tivemos a reforma da Previdência, que foi um passo muito importante para o Brasil. No final do ano passado, o Guedes anunciou que tinha a reforma administrativa pronta e que queria mandar para o Congresso em novembro. E o Bolsonaro engavetou, sentou em cima e até hoje não mandou. Não houve nada sobre reforma este ano, até agora. Obviamente houve a questão da pandemia, mas a pandemia demorou alguns meses até realmente começar. O início do ano poderia ter sido mais produtivo e não foi. E tivemos aquela coisa da demissão do Marco Sintra, que era o secretário da Receita Federal e que era o responsável por fazer uma eventual reforma tributária. A ideia dele era ressuscitar a CPMF. O Bolsonaro disse que no governo dele não haveria CPMF de jeito nenhum e demitiu o Marco Sintra de uma maneira muito espetaculosa, né, muito barulhenta, dizendo que não haveria CPMF. Muito bem. Agora, depois desse tempo todo, o Guedes foi ao Congresso apresentar uma proposta de reforma da Previdência que se resume a unificar dois tributos federais, que são o PIS e COFINS. Existem dois tipos de PIS e COFINS, tem o cumulativo e o não cumulativo. Isso é um problema, porque o jeito de calcular é diferente para cada área de atividade econômica. Enfim, isso é muito ruim para quem é empresário. Então, foi lá apresentar essa unificação. E só isso, mais nada. É um fiasco absoluto, porque já tem duas propostas de reforma tributária tramitando no Congresso. Na Câmara tem a proposta de reforma do Bernardo Api, que unifica 5 tributos, incluindo o ICMS e o ICSS. ICMS é um tributo estadual e o ICSS é um tributo municipal. No esforço para fazer um imposto de valor agregado, que é o tipo de imposto sobre consumo que existe no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa e tal. Nos Estados Unidos chama VAT, na Europa chama IVA. Então é isso que a gente deveria fazer. O Paulo Guedes nem toca nisso. No Senado tem uma outra proposta do Luiz Carlos Rauli, ainda mais abrangente, que unifica 9 tributos, incluindo o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, IPI, etc. O governo não propõe unificar nem mesmo outros tributos federais, como o IPI, a CID, enfim, outros impostos. O Brasil tem um sistema tributário que é uma confusão, é impossível você conseguir acertar, demora um tempão para você conseguir calcular, para você saber qual é o imposto que você tem que pagar. É fácil errar, na verdade faz parte da arrecadação do Estado que você erra e tenha que pagar multa. Enfim, custa uma fortuna, não só o imposto em si, mas calcular o imposto, fazer o imposto, o esforço do pagamento tributário no Brasil. Uma vez que eu vi, havia 3 mudanças na regulação tributária por dia no Brasil. É uma selva. O Brasil é considerado pelo Banco Mundial o 184º pior sistema tributário em 190 países. Quer dizer, em 190 nós estamos em 184º lugar. É um desastre. O governo demorar quase 19 meses para fazer uma proposta pífia como essa, e inútil, na verdade, inócua, porque as propostas que já estão no Congresso são suficientes,
é um tiro na água, né? Um tiro no pé, é ridículo, é um fiasco. Marca uma certa uma pacificação com o Congresso, né? O Paulo Guedes junto com o Maia estavam muito estremecidos. Nesse sentido, é uma coisa boa essa pacificação. Mas a proposta em si é um desastre e pode embolar o meio de campo e pode atrapalhar. A alíquota é especialmente ruim, é uma alíquota que dá moleza para banco e penaliza, pune o setor de serviços, que é justamente o setor mais afetado, que sofreu o maior impacto pela pandemia, ou seja, é justamente quem não está precisando receber notícia de que vai aumentar imposto. É claro que essa discussão só vai acontecer de verdade no ano que vem. Está uma coisa clara que ninguém vai aprovar reforma tributária nenhuma ainda este ano. Em novembro tem eleição para prefeito, isso vai ficar para o ano que vem. Mas mesmo assim, mesmo que já tenha passado a recessão, não terá passado no início do ano que vem. Mas mesmo que fosse esse o caso, seria uma má sinalização do governo de incompreensão com o problema do Brasil, né? Os bancos têm lucros fabulosos e recebem uma moleza. E o setor de serviços, que é quem mais emprega no Brasil e quem está sofrendo mais, é punido. Isso não faz sentido nenhum. Tem gente que fica até desconfiada porque a origem do Paulo Guedes é o mercado financeiro, dando moleza para o mercado financeiro. É ruim. O Brasil tem uma concentração bancária muito forte, né? Nós temos, na verdade, um oligopólio. São 5 bancos, 2 estatais e 3 privados, que são o Itaú, o Bradesco e o Santander. Então, dar moleza para banco, nesse momento, por cima, ficou uma coisa muito ruim. Uma outra coisa muito importante em relação à questão tributária no Brasil, e que não é endereçada, não é abordada nem pela proposta do governo, nem pelas propostas que já estão tramitando no Congresso, que é o seguinte: o Brasil tem uma carga tributária sobre o consumo muito violenta, da ordem de 50%. É das mais altas do mundo. É 50% mais alta do que na Europa, é o dobro da carga tributária dos Estados Unidos, ou dobro, perdão, é quase 3 vezes, 2 vezes e meia maior do que a carga tributária sobre o consumo nos Estados Unidos. Isso é muito ruim, né? Porque tem 2 problemas graves aí. Um de ordem social, porque o pobre não escapa do consumo. O imposto que ele paga para comprar uma Coca-Cola, ou uma cerveja, ou lá o que seja, é o mesmo imposto que o rico paga. Então, é um imposto sobre o consumo, é um imposto muito regressivo, que pune o pobre. Num país que tem o contrato social que tem o nosso, isso é uma coisa muito cruel. Nós deveríamos estar discutindo isso, e não estamos. As propostas de reforma tributária que existem são todas para tornar o sistema mais simples, mas não para torná-lo mais justo. O outro problema que tem no consumo, em você cobrar um imposto muito grande do consumo, é que você atrapalha a economia, porque os bens e os serviços ficam mais caros. Então, você facilita a vida de quem é rico, que paga imposto sobre ganho de capital, paga imposto sobre patrimônio, paga imposto sobre herança, e paga pouco, e joga o peso do Estado, que é muito grande, muito caro, em cima do pobre, né? Que é injusto socialmente, e em cima da produção, do setor produtivo, que é quem carrega o país para frente. Então, isso faz parte dos inúmeros mecanismos de transferência de renda do pobre para o rico, do setor produtivo para as classes ociosas, por assim dizer, para o setor rentista, que fazem com que o Brasil seja o que o Paulo Guedes vive chamando de o paraíso do rentista e o inferno do empreendedor. É muito difícil você ser empreendedor no Brasil e sempre foi muito fácil você ser rentista. Você deixa seu dinheiro lá, se você for rico, e a sua vida é boa. Então, a gente não está abordando esse problema, essa má distribuição entre patrimônio, renda e consumo, tributo demais no consumo, é um problema grave no Brasil que a gente continua ignorando. Muito bem. O segundo assunto, que é um fiasco ainda mais espetacular, é a questão do Fundeb. O Fundeb
é a principal fonte de financiamento do ensino público no Brasil, do ensino básico, né? A Fundeb é o Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Básico. Representa 40%. Enfim, esse fundo é um fundo que municípios, estados e a União botam dinheiro. E o que se discutiu esta semana é quanto que a União deveria botar. Duas questões, na verdade. Uma, o fundo ia expirar no ano que vem. Então, se ele expirasse, a gente perderia uma parcela enorme, 40%, da fonte de financiamento do ensino público. Seria um apagão educacional, depois de um apagão educacional por causa da pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje, né? As crianças não estão indo à escola, criança que está em escola privada cara ainda tem algum tipo de educação à distância em casa com computador. O pobre simplesmente não está tendo aula e pronto, né? Então a gente já tem um apagão gravíssimo este ano. Se não renovasse o Fundeb, a gente teria outro apagão no ano que vem. O outro problema é que precisava fazer com que... Precisava renovar o Fundeb e precisava fazer com que o Fundeb fosse indefinido, porque está claro que a União vai ter que pagar uma parte do ensino público indefinidamente. Qual vai ser o valor é discutível, mas que a União tem que participar, é claro que tem. Então, foi aprovado esta semana que o Fundeb fosse renovado, agora em caráter indeterminado, por tempo indeterminado. E também foi decidido aumentar a participação da União nesse fundo, que estava 10%, passou para 23%. E o desempenho do governo em relação a esse assunto foi basicamente nenhum, desde sempre. O governo sempre ignorou esse assunto, deliberadamente. O Ricardo Vélez nunca tocou nesse assunto, o Abrão Weintraub fugiu do assunto. Havia claramente um esforço do governo de esvaziar essa questão, talvez querendo não renovar para não ter essa despesa. Quer dizer, é uma coisa completamente alucinada, não só do ponto de vista social, porque se o Fundeb não tivesse sido renovado, nós teríamos um apagão educacional, especialmente para os pobres, mas também do ponto de vista da produção. Quer dizer, se o Paulo Guedes é um liberal, como ele diz que ele tem que ter uma preocupação com a educação da população, porque se a mão de obra não é formada, não tem boa qualificação, como é que a mão de obra vai trabalhar na economia para produzir, né? Como é que, enfim, o pobre não estuda, não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir, a indústria não tem mão de obra, enfim. Essa é uma preocupação de qualquer governante, mas não é uma preocupação deste governo. Então, o governo Bolsonaro tentou ignorar esse assunto durante esse tempo todo. Quando chegou agora, na véspera da votação, o governo entrou, primeiro fazendo uma proposta para renovar no ano em 2022, pulando 2021, quer dizer, oficializando o apagão. Depois quis adiar a votação. Era uma coisa clara. Aí depois inventou um outro projeto que era para tirar um pedaço do dinheiro para botar num programa de creche. É claro que o programa de creche é muito importante mesmo, mas não é estritamente uma questão educacional, é outro programa. Isso era um truque para escapar do teto de gastos, porque o Fundeb não está atrelado ao teto de gastos. É uma coisa um pouco engraçada, porque o Paulo Guedes diz que é a favor do teto de gastos, mas parece que não quer cumprir, né? Porque fica tentando tirar despesas, botar outras despesas do governo num negócio de educação que não cumpre o teto. Esse interesse em fazer a creche não é só porque é importante, porque é bom para o povo, porque o governo nunca se preocupou com isso, né? O Bolsonaro a vida inteira esnobou Bolsa Família, era contra o Bolsa Família, achava que devia acabar com o Bolsa Família. O Paulo Guedes nunca se mostrou um entusiasta do programa, e agora eles estão entusiasmados com isso, querem mudar o nome do Bolsa Família para Renda Brasil, querem aumentar, querem fazer creche, enfim, querem inventar novas maneiras de dar mais dinheiro para pobre. A gente não está errado, tem que fazer mesmo. Mas a motivação é preocupante, porque a motivação é eleitoreira, né? A gente vai falar da popularidade do Bolsonaro já. A popularidade está melhorando por causa do auxílio emergencial.
claramente, você vê as pesquisas, a popularidade do Bolsonaro aumenta na base, com quem ganha até 2 salários mínimos, e cai na parcela mais bem informada, mais educada e com maior renda da população. Então, é uma coisa de caráter eleitoreiro. Muito bem, o governo tentou fazer isso, também não conseguiu. Aí tentou adiar a eleição, a votação do Fundeb, também não conseguiu. E aí perdeu de uma maneira horrorosa, né? Perdeu o primeiro turno, como é uma PEC, né, uma mudança na Constituição, são 2 turnos. O primeiro turno perdeu por 499 a 7, e no segundo turno perdeu por 492 a 6. Quer dizer, é uma catástrofe. Agora, o que é especialmente irônico é que os 6 que votaram contra são 6 deputados bolsonaristas de raiz, como, por exemplo, a Bia Kicis, que era vice-líder do governo, o príncipe Felipe Olhanes Bragança, gente que está com o Bolsonaro para todas na alegria e na tristeza. Esses caras votaram contra. E votaram no momento ali em que o governo percebeu que ia perder, e resolveu reorientar para disfarçar, para fazer de conta que não tinha perdido. Mas não deu muito tempo, porque as coisas já estavam combinadas, e aí perdeu dessa maneira fragorosa. Ele queria ver se mudava para perder, para ser 498 a 0, e ele dizia que votou a favor do Fundeb. Muito bem. E aí perdeu dessa maneira. Imediatamente o Bolsonaro tentou e provavelmente conseguiu, com seu eleitorado, divulgar a tese de que ele era a favor, que sempre tinha sido a favor do Fundeb, que era uma grande vitória. O que é muito engraçado, porque você imagina o jeito que é bolsonarista, está ali, lê o Bolsonaro todo dia, lê o Weintraub todo dia, nunca ninguém falou sobre o Fundeb durante 1 ano e meio, de repente aparece esse assunto, o Bolsonaro não recomendou, não defendeu isso em nenhum momento, de repente tem essa votação, dá 492 a 6, e o Bolsonaro dizendo que foi uma vitória, enquanto todos os meios de comunicação dizem que foi uma avalanche, uma derrota fragorosa e tal. Mas, enfim, o eleitor do Bolsonaro tem coisas incríveis. Então, tem gente aí achando que foi uma vitória do governo. Obviamente não foi, foi uma catástrofe. Mas o Bolsonaro destituiu a Bia Kicis, que é sua apoiadora incansável desde o início da vice-liderança, sem nenhuma contemplação e sem nenhum cuidado. Ela ficou sabendo pela publicação no Diário Oficial. Ficou magoada, chegou a comentar com alguém que, puxa, ele podia ter dado um telefonema. Então o Bolsonaro vai fazendo aquelas coisas, como o Lula também fazia, vai jogando os aliados ao mar à medida que não precisa mais deles. E destituir a Bia era uma maneira de sinalizar para o eleitorado que ele tinha ficado insatisfeito com o voto dela contra a renovação do Fundeb. E isso que ele fez com a Bia é uma coisa que está acontecendo já há algumas semanas e faz parte dessa tentativa de normalização do governo, né? É uma coisa de neutralização dos bolsonaristas radicais. O Bolsonaro abandonou o Ottoni de Paula, o Ottoni de Paula e o Daniel Silveira, que é um outro deputado bolsonarista, estão muito visados pelo inquérito das fake news. E o Ottoni de Paula, muito pressionado, fez um discurso muito violento, muito agressivo contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí o Bolsonaro, para fazer média com o Supremo, destituiu o Ottoni de Paula. Também destituiu o Daniel Silveira. E agora a Bia Kicis. E todo mundo sabe que ele vai destituir o Major Vitor Hugo da liderança na semana que vem. Né? Uma coisa esperada, que se diz que ele está procurando alguma coisa, algum lugar para botar o Major Vitor Hugo. Vamos ver, mas é claríssimo que há um processo de abandono do Bolsonaro pela sua base mais radical, ali, mais entusiasmada, no sentido de desembolar o meio de campo e botar ordem nas coisas. Né? Abraçou os militares abraçaram o Centrão
como se não houvesse amanhã, mas o Centrão é o Centrão, então o Centrão já está pressionando o Bolsonaro para trocar o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro da Secretaria de Governo, que é o responsável por fazer a articulação no Congresso. O Centrão não está feliz, porque quer alguém que entregue mais cargos e entregue mais rápido e, enfim, faça o que o Centrão acha que precisa fazer. Há uma certa ironia nisso, porque os deputados bolsonaristas estão muito enciumados do Centrão, né? Acho que o ministro Ramos comprou um telefone especial só para falar com o Centrão e que os deputados bolsonaristas não têm o número. Então, os deputados bolsonaristas parece que apelidaram o Ramos de Disque Centrão, né? Porque tem um número lá que o Centrão, só o Centrão que fala com o ministro. Então, o Centrão é o Centrão, tem esse processo aí. E ficou claro também na votação do Fundeb que o Bolsonaro está comprando o Centrão com cargos e tem certeza que consegue barrar um eventual impeachment, mas não consegue controlar o Centrão. O Centrão votou em peso a favor do Fundeb e contra o governo, né? E o Centrão é um traidor, né? Faz parte da alma, fez isso com a Dilma, a gente já viu. Então, se o Centrão achar que está na hora de abandonar o Bolsonaro, vai abandonar. Da mesma maneira que o Bolsonaro abandona todo mundo. Abandonou o Bebiano, o Santos Cruz, o Sérgio Moro, né? O Mandetta, que não era exatamente um bolsonarista entusiasmado, mas ainda assim era seu ministro, foi demitido sem motivo, e agora esses deputados aí. Então, mas, enfim, então o Bolsonaro está neutralizando esses elementos mais radicais, por assim dizer, para botar ordem e ficar mais tranquilo. Ele percebeu que, tendo um governo mais tranquilo, mais normal, com menos briga, ele tem maior chance de escapar de um impeachment ou de algum outro processo qualquer. Então, ele vai botar a turma na linha. E é interessante, o Bolsonaro está sem fazer nenhum escândalo, por assim dizer, há quase 40 dias, né? E ele parou de cair, a popularidade dele caiu muito vertiginosamente durante os primeiros meses do ano, e parou de cair e até subiu, né? A última pesquisa do Poder 360 mostra que ele subiu aí 2, 3 pontos. Ele subiu 2 pontos dentro da margem de erro de 3. E a pesquisa que a Veja de hoje dá diz que, se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ganharia, apesar de ter uma taxa de rejeição da ordem de 48%. Então, é uma coisa muito impressionante que alguém com tanta rejeição consiga ganhar uma eleição. Não sabemos se ganharia, é o que diz a pesquisa. Mas o Bolsonaro está percebendo que, com maior tranquilidade na área, a vida dele fica melhor. Também contribui para isso o fato de que a popularidade do Trump está caindo vertiginosamente. O Trump não tem auxílio emergencial lá, como o Bolsonaro tem. E o Trump não entrou numa tentativa de normalização. Está começando agora. Agora está defendendo o uso da máscara e tal. E o Trump perdeu muito, e tudo indica, pelas pesquisas, que ele deve perder a eleição para o Biden. Então, isso para o Bolsonaro é uma lição, né? Aquele caminho que o elegeu, de brigar com todo mundo, de fazer campanhas de difamação, né, e ameaçar golpe de Estado, essas coisas, funcionaram para ele se eleger, mas não estão funcionando muito bem para governar e talvez não funcionem tão bem para se reeleger, a levar em conta o exemplo do Trump. Então, ele está fazendo essa mudança de atitude, que é uma mudança importante. Mas é sempre bom lembrar que o Bolsonaro é o Bolsonaro. Ele pode tomar todas essas decisões, mas ele continua sendo quem é. Ele é o escorpião da anedota, né? Já saiu sem máscara e foi conversar com os garis. Ele acaba de fazer um exame que deu positivo, ou seja, ele está doente. Em tese, ele está contagioso. Não devia sair de casa, muito menos sem máscara, muito menos ir conversar com populares. É muito irresponsável, né? Mas é isso que ele é. Então, a chance de ele fazer mais uma confusão de novo
é real, né? Isso nunca está muito longe, né? Sempre está no horizonte. Muito bem. Enfim, o que está acontecendo? Eu estava falando, essa normalização é um movimento a favor muito importante para o Bolsonaro, para as coisas ficarem tranquilas, para ele não sofrer o impeachment e até, quem sabe, conseguir se reeleger, né? Como diz a pesquisa da Veja de hoje. A pandemia parece que está caindo, está caindo no litoral, em alguns lugares muito, né? O Piauí está caindo muito, aqui no Rio andou caindo muito, está num patamarzinho, né? Não está caindo tanto, mas está num patamar com um R de 0,45. O R é aquela taxa quantas pessoas cada doente contamina, né? Quando fica acima de 1 é porque o negócio é explosivo. Se ficar abaixo de 1, fica mais ou menos no mesmo patamar. No Rio está bem abaixo de 1. Né? Então, as pessoas já estão saindo, já tem uma vida, não digo normal, mas tem muita gente saindo. Então, essa redução da pandemia o ajuda. Por outro lado, a pandemia está piorando muito nos lugares onde o Bolsonaro é mais popular, né? No Sul e no Centro-Oeste em particular. E se você olhar a pesquisa do Poder 360, você repara que a rejeição ao Bolsonaro cresceu muito no Nordeste e no Sudeste, que são as regiões que tem Manaus também, mas como região, né? Que são as regiões que sofreram muito com a pandemia, e a popularidade dele está muito alta no Centro-Oeste e no Sul, que são regiões que só começam a sofrer agora. Então, se acontecer no Centro-Oeste e no Sul a mesma coisa que aconteceu no Nordeste e no Sudeste, talvez a popularidade dele lá caia. Vamos ver. Mas, por enquanto, a popularidade dele tem melhorado. E tem melhorado particularmente no Nordeste, que é a região mais pobre, que precisa mais de assistência social, né? Em que as campanhas assistenciais e o assistencialismo surtem mais efeito. Foi assim com o Lula, né? O Nordeste não é de esquerda. O Nordeste não é petista porque é de esquerda. O Nordeste era petista porque o PT estava no poder. Quando a Arena estava no poder, lá na época dos militares, e depois o PDS, o Nordeste era inteiro de direita, militarista, né? Foi a favor da ditadura o tempo todo, porque o Nordeste, que é muito carente, precisa de recursos do poder do governo central. Então, eles sempre apoiam quem está lá no governo federal, porque precisa do dinheiro. Neste momento é o Bolsonaro. Então, está havendo uma migração de votos de apoio do PT para o Bolsonaro. Não era o Lula antes, não é o Bolsonaro agora, é o dinheiro sempre, né? O Bolsonaro entendeu isso e está querendo fazer esse Renda Brasil aí turbinado. Muito bem. Então, você tem a favor do Bolsonaro a pandemia, pelo menos no litoral, melhorando, ele está ganhando uma popularidade no Nordeste. A parte pior da recessão econômica parece, a gente não sabe, né? Também pode ter uma segunda onda na economia. Mas parece que o pior já passou e a economia está começando a reagir novamente. A economia reagindo, as pessoas ganham mais dinheiro, conseguem arrumar emprego, né? A economia é sempre um fator fundamental para qualquer governante. Tenha ele a ver com isso ou não. O Bolsonaro piorou a economia, mas mesmo assim, no momento em que a economia melhora, ele ganha apoio. Então, a economia é uma coisa importante. Essa supressão dos radicais e o fim da marola também é uma coisa que é muito boa para o Bolsonaro. Os militares, evidentemente, parece que finalmente tomaram o poder, estão no poder. Teve uma frase do comandante do Exército, o Edson Pujol, recente, elogiando a cloroquina, uma frase muito estranha, mas que sugere algum tipo de armistício com os militares que estão no governo, né, porque eles claramente cindiram ali. O Bolsonaro quis dar um golpe de Estado, sim. Tudo indicava que os militares palacianos eram a favor desse golpe e o Exército Regular da Ativa não seguiu. Então, houve uma cisão ali. A gente não sabe até que ponto foi essa briga,
mas houve um rompimento. Então, essa declaração do Edson Pujol, que é uma declaração muito esquisita, porque a cloroquina não faz sentido, né, do ponto de vista científico, e os militares são positivistas, supostamente acreditam na ciência, talvez seja uma frase mais política para acenar uma bandeira branca do que por outro motivo. Mas, enfim, acabando o perigo de golpe, como acabou, os militares tendem a se encontrar novamente. Eles são todos a mesma turma, todos foram do alto comando simultaneamente, né? O Braga Neto era do alto comando até fevereiro, o Ramos era do alto comando até o mês passado, é a mesma turma. Enfim, a Renda Brasil é um programa que vai ajudar muito o Bolsonaro, com certeza, e está havendo um aumento de popularidade, como diz a Veja hoje. E o aumento de popularidade é causa e consequência do aumento, né? Quanto mais apoio, né? Tem um viés. Agora, não é só isso, né? Há muita coisa contra também. Né? Como eu falei primeiro, o aumento da pandemia nas regiões que são mais bolsonaristas é um problema sério, né? Pessoas lá que são muito bolsonaristas, que acreditaram muito que era uma gripezinha, vão começar a morrer, a perder amigo, perder parente. Isso deve ter um impacto. Teve impacto aqui, deve ter impacto lá também. Vamos ver. E, além disso, há os inquéritos, evidentemente. Né? O inquérito das rachadinhas, por exemplo, está muito avançado. Ele foi quebrado o sigilo da Ana Cristina Vale. Eu falei disso aqui na semana passada, na outra live. Né? Ana Cristina Vale é a segunda mulher do Bolsonaro, mãe do Jair Renan, que foi ela com a família, ela e a família, 7 parentes, foram funcionários fantasmas do Flávio Bolsonaro e hoje são funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro. Os dois são investigados por inquéritos paralelos. O Flávio pela rachadinha e o Carlos pelos funcionários fantasmas. Mas funcionários fantasmas e rachadinhas são coisas que andam sempre juntas. Né? O inquérito do Flávio está mais adiantado, ele deve ser denunciado no mês que vem, assim que acabar o recesso, o Supremo vai revogar aquela mudança de foro dele, que ele saiu da primeira instância para ir para o Tribunal de Justiça, né, para a segunda instância. O Supremo vai revogar isso e ele certamente vai ser denunciado. Além disso, tem um outro inquérito paralelo, que é o do vazamento das rachadinhas, em que parece que vai haver uma acariação entre o acusador, que é o empresário Paulo Marinho, que é suplente do Flávio, de senador, e o próprio Flávio. Né? Então, o Paulo Marinho vai dizer todas as coisas que ele já disse para a polícia na frente do Flávio, e o Flávio vai ter que dizer que o que ele disse é mentira. Essas coisas normalmente não acabam bem, e não acabam bem para quem está mentindo. Então, essa cariação é uma pena. Né? A gente tem a TV Senado, tem a TV Câmara, seria bom se houvesse a TV Polícia Federal para a gente assistir ao vivo essa cariação entre o Paulo Marinho e o Flávio Bolsonaro, que seria um programa sensacional. Né? Mas esse, infelizmente, não vamos ter. Essa denúncia do Flávio, evidentemente, bate no Queiroz, e em batendo no Queiroz, bate na mulher do Queiroz, a Flávia, a Márcia. E, enfim, cônjuge sendo preso é sempre uma coisa que complica inquérito, né? É um estímulo para a delação premiada muito forte. Então, esse inquérito vai andar, vamos ver o que vai dar. O outro inquérito que está andando neste momento, e a gente acabou de ver hoje ainda uma notícia de que o Twitter e o Facebook derrubaram. O Twitter derrubou 17 contas e o Facebook derrubou 12, se eu não me engano, dessa turma que faz fake news para o Bolsonaro. O Alan dos Santos, o Bernardo Custer, né, a Sarah Winter, né, que agora só chamam de Sarah Giromini. Essa turma. É muito sintomático que o Twitter e o Facebook tenham aceitado essa ordem, porque já houve uma ordem judicial parecida e as redes se recusaram a cumprir. E dessa vez cumpriram. Isso indica, sinaliza uma mudança de maré. Essa mudança de maré é devida, evidentemente, porque agora tem esse inquérito das fake news, é uma coisa muito forte,
e é liderada, conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa muito forte, muito importante, e também houve a aprovação no Senado da lei dos fake news, né, que ainda vai tramitar, está tramitando na Câmara. Eu ainda vou fazer uma live só sobre esse assunto, que é um assunto complexo. Mas o fato há uma sinalização do Poder Judiciário e do Poder Legislativo de que esse negócio de fake news não é brincadeira e, obviamente, o Facebook e o Twitter não podem se colocar numa situação de estarem fazendo obstrução de justiça, ainda mais numa investigação que é feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eles deram uma recuada e tiraram as coisas do ar. E vão dar todas as informações que a Procuradoria e o Supremo pedirem, né? Então, isso também é uma coisa forte. Uma outra sinalização de mudança de maré é uma atitude do WhatsApp. O WhatsApp é o maior problema do ponto de vista da disseminação de fake news, porque quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, você manda a mensagem, ela vai para o WhatsApp, depois ela sai do WhatsApp e vai para esse alguém para quem você mandou. Depois que é depositado, vai lá para o telefone da pessoa, do destinatário, desaparece qualquer registro dessa comunicação. Então, é quase impossível você chegar no originador do fake news, né? É claro que você não pode entrar no conteúdo, mas você manter o registro de quem mandou mensagem para quem, no caso de mensagens muito, muito grandes, é uma coisa muito similar ao sigilo telefônico, né? Eu telefono para você, o juiz quer saber se eu liguei para você, a que horas eu liguei para você, e não quer saber o que eu falei, porque é ilegal. Mas se eu liguei para você, é uma informação judicial importante. Isso está no... Esse é um dos artigos da lei de fake news. E o WhatsApp, aparentemente, se mostrou simpático a isso e até sugeriu uma mudança na legislação para que isso ficasse mais factível e o WhatsApp pudesse fazer sem que isso fosse um problema. Então, há uma mudança de maré importante que está acontecendo. A outra coisa que acontece em relação ao inquérito das fake news é o seguinte: à medida que o inquérito anda, ele vai desmantelando redes de disseminação de fake news, né? Então, o poder de comunicação do Bolsonaro e de defesa, por exemplo, né, o exemplo que eu dei aqui, o Bolsonaro perdeu a eleição no Fundeb, mas está fazendo uma campanha muito violenta nas redes dizendo que ganhou. À medida que essa máquina de fake news vai sendo desmantelada, a capacidade de defesa do Bolsonaro vai ficando mais comprometida. Então, esse é um outro fator que atua contra ele. E aí tem mais algumas outras coisas que são sempre interessantes, né? A disputa que todo mundo esperava entre o Guedes e o Braga Neto, em relação ao orçamento, gastar dinheiro, tal, já deu seu primeiro sinal, deu aquele primeiro sinal claro quando apareceu aquela história do Pró-Brasil lá, aquele plano que o Guedes era contra, não foi consultado, brigou de morte com o secretário de Desenvolvimento Regional, que é o Rogério Marinho, teve aquilo. E agora teve outra porque o Braga Neto está pedindo ao TCU análise de alguma coisa para decidir se o governo pode gastar dinheiro em certas rubricas. E o Guedes é contra. O Guedes acha que não tem que gastar esse dinheiro porque o Guedes quer a responsabilidade fiscal e o Braga Neto, que é militar, como todos, quer a expansão fiscal. Então, esse conflito vai se acentuar. E o Guedes vai perder essa briga, porque o Bolsonaro precisa agradar o Centrão e, portanto, ele precisa gastar dinheiro. Então, ele vai gastar dinheiro e o Guedes não vai querer. Então, ou o Guedes sai, ou o Guedes se adapta. E aí vai se desmoralizando. Ele já está muito desmoralizado, mas vai se desmoralizando mais ainda. Então, tem uma parte do eleitorado que apoia, da mesma maneira que antes havia uma parte do eleitorado que apoiava o Bolsonaro por causa do Moro, agora tem uma parte do eleitorado que ainda tem a parte que apoia por causa do Guedes.
Se o Guedes sair ou se virar um dois de paus, o Bolsonaro tende a perder essa parcela do eleitorado, né? E, obviamente, tem o fato que o Centrão não é de confiança, como deixou claro na reunião do Fundeb, que votou 100% a favor do Fundeb contra o governo. Então, eu acho que o cenário é mais ou menos esse aí. De qualquer maneira, a situação do Bolsonaro deu uma tranquilizada, né? Então, as perspectivas para o governo e para o presidente melhoraram muito nas últimas 2 semanas. Bom, era isso que eu queria falar. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Vou aumentar aqui o brilho um pouquinho. A Sandra acha que o Guedes só sai na bala, disse ele. É verdade, o Guedes ameaça, vive ameaçando que vai embora, né? Se não acontecer isso, eu vou embora. Eu contei ele ameaçar 6 vezes, né? Ameaçou 5, aí foi um tempão sem ameaçar, agora ameaçou de novo. Eu acho que ele não vai embora, ele vai ficando, né? O Bolsonaro é o escorpião daquela anedota com o sapo, né, que vai atravessar o rio, e aí o escorpião mata o sapo e morre junto com o sapo que se afoga. O Guedes são 2 sapos. Ele é o sapo que é picado e morre afogado no rio, e também é aquele sapo que vai ficando na água morna, vai ficando até que a água ferve e ele morre cozido sem perceber que a água esquentou. Então o Guedes está nessa. O Moro quase foi isso, né? O Moro já devia ter saído há muito tempo, demorou 18 meses para sair, e mesmo no finalzinho não queria sair. E o Guedes também não quer sair, porque o sujeito fica com apego ao cargo mesmo. É humano, mas é muito ruim, né? Desmoraliza. Entrevista do Roberto Jefferson difamando os ministros do Supremo não vai dar em nada. Então, Batista, eu não sei. Tenho a impressão que não vai dar em nada, não, porque o Roberto Jefferson é uma figura tão desprezível e tão irrelevante, né, que eu acho que o Supremo fazer alguma coisa em relação a ele é tudo que ele quer, um pouco, né? Então, porque ele não fez nenhuma acusação particular, né, falou umas coisas vagas ali de sexualidade, até porque os eventuais ministros não querem falar desse assunto, né, especialmente se for verdade. Então, acho que eles deixam por isso mesmo. Cristiane, você não acha que a mudança de postura de Bolsonaro pode afastar os radicais dele? Eu ia falar disso, acabei não falando. Eu acho o seguinte: os radicais não estão felizes, né? Estão frustrados, foram preteridos, estão sendo maltratados, mas eles não têm para onde ir, porque eles são a extrema-direita absoluta, né? É a direita intransponível, não tem nada depois deles. Eles vão sair para quê? Para fazer nada? Para não ficar em lugar nenhum? É melhor estar perto do poder com as vantagens que ele traz. É bom lembrar também que esses radicais não são 100% ideológicos, né? Eles ganham dinheiro. Alguns fazem isso só para ganhar dinheiro, alguns juntam o útil ao agradável. Mas ninguém faz isso só no amor, né? Esses caras, não vou dizer os nomes, mas esses caras ganham dinheiro, né? E aí aquela frase do Milô, que desconfie do idealista que lucra com o seu ideal. Esses caras estão lucrando com o seu ideal e estão lucrando muito. E lucram diretamente e lucram indiretamente. Eles lucram diretamente porque muitos deles recebem dinheiro do governo, né? Inclusive o fato de a SECOM, a Secretaria de Comunicação, não está abrindo os números, né? Eles estão sendo interpelados pelo TCU porque não abrem os números, é porque a gente sabe para onde esse dinheiro está indo. Mas eles ganham dinheiro de uma maneira também indireta, porque como eles falam muito do governo, e aí o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro e outros bolsonaristas replicam, né, compartilham o que eles fazem, e eles ganham muita audiência no YouTube. E quando você ganha muita audiência no YouTube, você ganha dinheiro. Então tem gente ganhando mais de 100 mil reais por mês para fazer canal de ódio no YouTube a favor do Bolsonaro. Então ele pode ficar chateado com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não deu o golpe de Estado, né, que se vendeu para o Centrão, mas também não vai abrir mão dessa boca rica aí, direta e indireta.
Militar pode ser político? Pergunta Simone. Como interpretar a atuação do general Pujol em relação à fala da cloroquina? Bom, a resposta você sabe, né? A pergunta é retórica. É claro que militar não pode ser político, militar da ativa não pode ser político, é proibido pelo regulamento. Obviamente, o comandante do Exército não pode fazer esse tipo de declaração. Mas é o Brasil, né? Os ministros do Supremo também não podem fazer as declarações que eles fazem. O Gilmar fala as barbaridades que ele fala, o Marco Aurélio fala as barbaridades que ele fala, e é o Brasil, as coisas vão ficando por isso mesmo. Mas, se fosse um país um pouco mais sério, é claro que não poderia. Oi, Ângela, tudo bem? Bom te ver. Briga do Bolsonaro com a Bia, prejudica ou ajuda? Pergunta a Sandra Marques. Bom, ajuda muito o Bolsonaro, prejudica muito a Bia. Sandra, a Bia não deve estar feliz. Essa é uma das coisas um pouco malditas do Bolsonaro. O Bolsonaro é um angariador de antipatias, né? Ele é um queimador de pontes, ele vai brigando, vai rompendo com as pessoas. Então ele vai gerando um rastro de ressentimento. Tem muita gente que vai ficando magoada com o Bolsonaro, né? O Bebiano, eu acho que morreu de mágoa e ressentimento e angústia por ter sido tratado daquela maneira. Então essas pessoas ficam com raiva, né? E tem aquela lei do universo, que o sujeito que é assim, quando está caído, faz fila para chutar a cara, né? Então, o Bolsonaro, no momento em que as coisas estejam muito ruins para o Bolsonaro, ninguém vai querer ajudar ele lá na hora do impeachment, entendeu? Nisso ele é muito diferente do Lula, porque o Lula é um cara mais jeitoso, né? Não briga com ninguém, não que vale alguma coisa, também abandonou uma porção de gente, abandonou o Dirceu, abandonou o Palocci e tal, mas ele é mais simpático, ele não fica pisando no calo de todo mundo, né? O Lula, por exemplo, se fosse demitir a Bia, teria convidado a Bia para ir lá no Palácio, teria almoçado com ela, tirado fotografia, feito um monte de coisa explicado, olha, desculpa, preciso e tal. Ele não fez nada disso, publicou no Diário Oficial e dane-se. Então a pessoa fica com raiva. É só você ver o que é o Joyce, Alexandre Frota, essa gente toda odeia o Bolsonaro. Né? A filha do Pazuello está aqui, né? Sandra, a filha do Pazuello, o Crivella nomeou para fazer média com o Pazuello e com o Bolsonaro, para ver se o Bolsonaro apoia ele na eleição aqui para o prefeito. Se eu acho que há possibilidade de o Bolsonaro e os militares serem denunciados por genocídio, pergunta a Liana. Eu acho não, já aconteceu. Tem pelo menos 3 denúncias no Tribunal Penal Internacional de Haia dizendo isso. E eu acho que tem chance disso ir à frente, sim, porque há muita coisa na atitude do Bolsonaro que embasa essa visão, né? Proibir, vetar a obrigatoriedade de dar água potável para índio, vetar a obrigatoriedade da kit para índio, o Pazuello não gasta o dinheiro, né? Acho que ele é o bambambam da logística e só gastou 30% do dinheiro que tinha, né? Gastou por quê? Né? Tem um monte de gente sofrendo, por que não gastou? Né? O estímulo a ninguém usar máscara, o estímulo à cloroquina, todas essas coisas embasam, quer dizer, não é um genocídio estrito, no sentido de que você mandou as tropas fuzilarem os índios, mas há espaço, né? Não é por acaso que o Bolsonaro fez aquele live dizendo que ele não recomendava a cloroquina, que recomendava que todo mundo procurasse o seu médico. É uma tentativa de dar uma suavizada nisso. Meu xará aqui, Ricardo Rangel. Acho que o Paulo Guedes será o último a sair, etc. E tal. Eu acho que tem chance. Aí tem uma coisa em relação a ele ser um informante do mercado financeiro. Eu não acredito muito nisso, não, sabe, Ricardo? Mas essa tese existe. Essa tese existe especialmente em relação à direita mais ideológica, que acha que enfim, gente que não entende o mercado financeiro e não gosta do mercado financeiro e acha que o Guedes é uma espécie de preposto dos tubarões do mercado financeiro. Agora,
a gente tem um problema grave no Brasil, que é o oligopólio no setor bancário, né? Já falei disso. E o Guedes não fez rigorosamente nada contra isso, né? E, aliás, a coisa mais importante para combater isso seria privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, coisa que o Bolsonaro não quer fazer de jeito nenhum e não vai acontecer. Então, vai ficar dessa maneira, né? O principal responsável pela concentração bancária no Brasil, é importante lembrar, é o Lula, tá? É o Lula que expulsou todos os bancos estrangeiros todos, HSBC e tal. O Lula foi uma mãe para o Bradesco, para o Santander e para o Itaú, né? Nesse sentido, o Bolsonaro nem larga, né? Quem realmente deu amor de verdade para o setor financeiro foi o Lula. Podemos considerar, pergunta o Thiago, podemos considerar que a Operação Lava Jato está morta depois dos atos da Procuradoria? Eu não sei se dá para dizer que ela está morta, Thiago. Eu acho que ela, com certeza, está respirando por aparelhos, né? Não vou dizer que esteja agonizante, não. Há uma resistência ali e você vê que tem coisa acontecendo, né? Esse esforço aí contra o Serra, essa investigação do Serra, a investigação do Alckmin, quer dizer, ainda há uma... A operação está viva, né? Agora, o Aras, ele também não quer acabar com a operação, ele quer controlar, né? Ele quer centralizar as informações para ele decidir quem que vai ser investigado, quem que não vai. Faz parte do esforço do Bolsonaro de transformar a PGR e a Polícia Federal numa espécie de guarda pretoriana, né? É um ataque violentíssimo à democracia brasileira, né? Gravíssimo. Vamos ver, né, como é que se dá para defender. A corporação dos procuradores, assim como a corporação da Polícia Federal, as duas estão resistindo, né? Têm resistido. Eu acredito que não é uma coisa, não é certo que vão conseguir resistir, porque o esforço é grande, mas que estão tentando, de alguma maneira estão conseguindo, em parte, né? Sensação de marasmo, né, Odilon? O país está quebrado, ninguém quer encarar o fato. A gente tem... O país está quebrado, a gente tem problemas gravíssimos, a política econômica do governo é tão ruim quanto a política de saúde, né? E a gente vai... Isso, olha aqui, isso é o Brasil, né? Isso sempre foi o Brasil. A gente, uma época achou que não ia ser assim, mas a gente voltou a isso. Também o Sarney, né? O Christian Lynch diz que a gente está no governo Figueiredo, né? Militares com Centrão, e aquele, né? O Christian Lynch é um cientista político importante. É uma coisa meio Figueiredo que a gente está, né? Arena, aquele troço lá. A gente achou que tinha se livrado disso, mas voltou. Voltou em grande medida por causa do PT, né? Mas o Bolsonaro está levando isso a um patamar muito mais alto, né? Muito pior. Ainda, obviamente, que a corrupção em si no PT é muito maior do que a corrupção que a gente tem hoje. É só esperar também. Não há uma coisa ali contra a corrupção nesse governo, né? Aliás, o fato de as filhas dos ministros militares todas terem uma boquinha... Aliás, é bom fazer a ressalva honrosa do ministro Ramos. Quando o ministro Ramos veio para o governo, a filha dele, que era funcionária pública, pediu uma licença não remunerada. Mas é o único caso, né? Porque o Braga Neto tentou emplacar a filha da ANS, o Pazuello emplacou a filha aqui com o Crivella, o filho do Mourão teve o salário triplicado, a filha do comandante, do ex-comandante do Exército, Vilas Boas, também tem uma sinecura em algum lugar. Quer dizer, Brasil, né? A Márcia acha que a cariação é para inglês ver. A cariação entre o Flávio e o Paulo não é para inglês ver, não. Mas vai sair faísca. Até quando o governo aguenta? Olha, Eunice, do jeito que está, o governo aguenta até o fim.
Não há um esforço, não é um viés de impeachment no, no Brasil hoje. Tem que acontecer alguma coisa, né? Eu já disse aqui mais de uma vez que eu acreditava no impeachment. Houve um momento em que eu tinha certeza que ia acontecer, né? Quando estava no auge ali do conflito, em que o Bolsonaro estava querendo ir para o golpe, e eu falei, você vai resistir. Houve uma organização, uma articulação na sociedade contra, e houve uma chance real ali de ele cair, ele passou perto. Essa chance passou, e é por isso que ele ficou, esse Jairzinho Paz e Amor aí, normalizou para fugir do impeachment. Então, por enquanto, não tem nada de impeachment no horizonte. Até, se continuar assim, eu vou perder uma aposta aí que eu fiz. Mas o que eu acho é que existe uma gravidade muito forte contra o Bolsonaro, né? Esses inquéritos policiais aí vão evoluir e a gente sabe que eles vão descobrir coisas que não são boas. Então é perfeito. E aí o Bolsonaro pode perder a calma e meter os pés pelas mãos, o que não é difícil. Então eu acho que sempre existe uma hipótese de em algum momento desandar, em algum momento desequilibrar. Mas hoje as coisas estão andando, não tem ninguém querendo impeachment. O Congresso não quer, o Centrão vai barrar mesmo, o PT continua contra, porque o PT quer ir para o segundo turno junto com o Bolsonaro, continua achando que o Bolsonaro é o seu melhor rival, e é mesmo, mas o PT está menos interessado na democracia brasileira e no bem-estar do Brasil do que em ganhar a eleição. Então, o PT não faz nada também nessa direção, né? Então, por enquanto, vai ficando, né? Vou responder mais uma pergunta, né? Porque também já são 8 horas. Vou responder aqui para o Roberto de Oliveira, última pergunta. Até que ponto a população está ciente da gravidade da pandemia? Olha, obviamente é difícil saber, porque a população é grande e a pandemia tem processos diferentes. É claro, me parece claro que não percebe a gravidade em tudo que ela representa, né? Não só nas mortes, como nas sequelas, né? Porque muita gente fica doente, acha que fica doente e depois fica bom. Não, às vezes não fica bom, demora para ficar bom, né? Então há uma sequela grande aí, e tem uma parte da população que não viu. Quem está no sul e no centro-oeste só está vendo agora. Então vai perceber de uma maneira talvez mais dolorosa que não é uma gripezinha. Mas eu acho que o que é mais grave que a população brasileira não percebe, e aí não percebe mesmo, e o fato de o Bolsonaro ser favorito para ganhar a eleição em 2022 é uma óbvia demonstração disso, é o grau de deterioração institucional da gestão pública e do país como um todo, né? O Brasil é um país que piora diariamente, piora a olhos vistos, né? Em qualquer campo que você olhe. Não há nada no governo Bolsonaro que esteja funcionando bem. O agronegócio está funcionando bem. Tá bom, mas não é por causa do governo, é apesar do governo, é contra o governo, né? O melhor agronegócio está muito irritado com o Ricardo Salles, né? Então, a nossa política ambiental é uma catástrofe. A nossa política econômica é uma catástrofe. A política de saúde é uma catástrofe. A nossa política externa é uma catástrofe, né? Há um processo de deterioração das instituições proposital, feito pelo Bolsonaro. Acabei de falar, transformar a Polícia Federal e a PGR em uma espécie de guarda pretoriana, né? Você vai desgastando o tecido institucional, né, desgastando a capacidade de gestão. Então, eu acho que, olhando o que a gente tem hoje, né, e o que tinha poucos anos atrás, a gente tem pela frente, eu acho que o Brasil não vai melhorar significativamente nos próximos 10 anos. Não sei que aconteça alguma coisa assim muito importante, né? E é uma frustração grande para quem presta atenção, porque depois que teve o Plano Real e uma série de reformas que foram feitas no governo Fernando Henrique, e o primeiro mandato do Lula, que eu não acho especialmente brilhante, mas não errou, né? Levou
pegou carona no crescimento do mundo inteiro, podia ter pego mais, mas pegou, né? O Brasil cresceu, o Brasil diminuiu a justiça social, né? Podia ter feito muito mais coisa, mas fez coisa, o Brasil vinha melhorando, né? E a partir daí, depois que se inventou aquela história da nova matriz econômica ali, quando o Pallotti caiu a primeira vez e foi substituído pelo Manteiga, e a gente começou a ter uma política expansionista de descontrole de gasto completamente responsável, e aí 2003, né, enfim, os acontecimentos de 2013, perdão, que até hoje são muito estudados, porque é uma coisa difícil de entender, né? A Dilma ainda tinha uma popularidade alta naquele momento, mas, enfim, dali para cá, foi ladeira abaixo, né? Então, o Brasil piorou em qualquer frente. E eu acho que não tem uma perspectiva de melhorar nem tão cedo. E o Bolsonaro, no cargo, o Brasil só piora, né? Pode piorar muito rápido ou piorar menos rápido, dependendo do quanto que os militares conseguirem controlar ali a situação. Mas piora sempre. Com os militares, piora. Piora mais com os olavistas, mas só piora sempre. Então, enfim, deixar terminar a live assim, com uma nota não muito otimista, né? Mas é o que temos para hoje, né? Vamos ver se teremos motivos para ficar mais otimistas nas próximas semanas ou meses. Mas, por enquanto, está um pouco difícil. Gente, muito obrigado por vocês virem aqui. É sempre um prazer. E na semana que vem tem mais. Tá? Boa noite.